Olá, bem-vindo ao canal. Nesta semana o Brasil recolheu 500 mil mortos pela Covid. Não há nesse país uma pessoa que possa dizer eu não perdi um parente ou um amigo. Todos nós temos passado momentos difíceis. Nessas tribulações, nas nossas angústias, nas nossas aflições, qual é o relacionamento do cristão com o sofrimento? Nisso tudo que nós estamos vivendo, como nós temos reagido? Eu gostaria de falar um pouco respondendo essas perguntas para que nós possamos compreender qual é a nossa posição como cristãos diante das nossas próprias angústias, das nossas aflições, dos nossos temores. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Há uma corrente teológica que diz que quando eu me aproximo de Deus, tudo fica bom, eu ganho meus bens, eu salvo minhas empresas, eu tenho minha família de volta. Mas não parece ser esta a lógica da história do cristianismo. Aliás, essa não é a lógica do que Jesus disse para os seus discípulos, a lógica da própria palavra de Deus. Um pouco antes da sua morte, Jesus proferiu palavras de despedida para os seus discípulos e fez uma oração, a chamada oração sacerdotal. Mas nas palavras de despedida, nós encontramos um versículo da Bíblia onde Jesus diz exatamente o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não há na Bíblia a negativa de que nós cristãos sofremos, em alguns momentos nos desesperamos. O fato é que a palavra de Deus nos diz do sofrimento, da situação em que nós vivemos, das nossas angústias e das nossas aflições, como algo verdadeiro e que atinge todas as pessoas, independentemente de serem ou não cristãos. Por que isso? Como é que se explica que um Deus de amor permite toda essa situação? O problema é que eu estou sofrendo hoje, a minha aflição, e o que você está passando hoje, tem que ser analisado à luz da palavra de Deus. O segundo século da era cristã conheceu um dos seus mais famosos bispos e mártir da história da igreja. Foi Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna nasceu por volta do ano 70, ou seja, na mesma época da destruição de Jerusalém. Portanto, ele ainda conviveu com ao menos o apóstolo João. A tradição dá conta de que Policarpo de Esmirna teria sido um discípulo de João. Policarpo de Esmirna foi queimado vivo pelas autoridades romanas. E qual a razão desse martírio? Ele era um homem de 85 anos, piedoso, bondoso, não causava mal a ninguém. E a seguir a lógica de muitos de nós, quando pensamos no sofrimento, nas nossas angústias, nossas aflições, não era justo que Policarpo de Esmirna passasse pelo que passou. No ano 156 da era cristã, aos 86 anos, Policarpo era o bispo de Esmirna e havia um clamor popular dos romanos de perseguição aos cristãos. O pedido de que Policarpo fosse executado partiu de um outro martírio, de um jovem chamado Germânico.
Germânico foi lançado às feras e, ao invés de sacrificar aos ídolos, aos deuses romanos, ao invés de sacrificar em homenagem a César, Germânico, na verdade, até na ânsia de se ver livre da corrupção daquele tempo, ele atraiu as feras para si. Quando a turba romana que estava ali no local de execução viu aquilo, ao invés de se comover pela fidelidade de um cristão, eles se iraram a tal ponto que passaram a pedir que fosse levado na mesma situação o bispo Policarpo. E Policarpo, então, aconselhado pela própria igreja para que não causasse maiores problemas aos irmãos daquele tempo, naquela cidade, ele foge, mas ele é traído por uma pessoa que tinha conhecimento do local onde estava, ele é preso, e a postura de Policarpo é uma postura estonteante. É impossível aos olhos de um ser humano entender como ele aceitou tudo aquilo que ele teria que passar. A história de Policarpo é uma das histórias que se atribui a maior fidedignidade em termos da narrativa, e ela está narrada numa carta que provavelmente foi composta poucos anos depois ou algum tempo depois, nós não sabemos exatamente a data. Ali é dito então que Policarpo é preso e é levado para a presença do governador da província. Policarpo foi preso numa sexta-feira e a carta diz que no dia seguinte era a comemoração do sábado. Os cristãos ali comemoravam o sábado. E Policarpo então é levado à presença do governador. O governador passa a interrogá-lo e passa a ameaçá-lo de torturas, de ser jogado às feras e finalmente à fogueira. Mas Policarpo tem uma única resposta. Ele disse ao governador o seguinte: tenho servido a Cristo durante 86 anos e ele não me fez mal algum. Como eu poderia blasfemar agora contra o meu rei que me salvou? O diálogo segue e ao final a carta diz que Policarpo se afirmou cristão, que já significava a sua pena de morte, nas seguintes condições: enquanto dizia essas coisas e muitas outras, Policarpo transbordava de júbilo e coragem, e a graça brilhava em seu rosto. Não foi ele quem recuou aterrorizado diante das ameaças que lhes eram feitas, mas sim o governador, que se mostrou atônito, e Policarpo se confessou cristão. Policarpo então foi martirizado, ele foi queimado numa fogueira. E a carta conta que Policarpo, antes que se acendesse o fogo, fez uma oração ouvida por todos. E nessa oração ele diz o seguinte: eu te louvo por me haveres considerado digno deste dia e desta hora, para que eu seja arrolado na companhia dos mártires que beberam o cálice de Cristo. Policarpo tornou-se assim um dos mártires da igreja. No segundo século, nas perseguições, muitas pessoas foram martirizadas. Dentre elas, nós temos essa belíssima história. Quais eram as convicções de um homem que se sujeitaria a isso? Ninguém aceita, e aqui é que está o problema nosso nos dias de hoje, é o meu problema, o seu problema. Nós não conseguimos aceitar algo que o nosso raciocínio, a nossa racionalidade não nos ajude a entender. Isso ainda é um resquício das ideias iluministas,
Mas o fato é que a gente quer entender e, de fato, Deus deseja que a gente entenda o que se passa e o que é necessário e até que ponto estamos sofrendo. A palavra de Deus traz muitas passagens a respeito da angústia, da aflição, do sofrimento. Esse mesmo que você está passando aí, que eu estou passando aqui. Mas como é que nós podemos suportar essa situação e continuarmos a nossa vida? Tiago, ao escrever a sua carta, ele diz o seguinte no capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É isso o que a palavra de Deus, essa é uma das passagens, é isso que a palavra de Deus nos explica a respeito das aflições, das angústias, dos martírios e do sofrimento. O protótipo, o paradigma bíblico para essa situação é justamente Jó. Jó é um personagem do Antigo Testamento. E na história de Jó é dito que o inimigo de Deus, Satanás, ele se apresenta perante Deus para fazer uma acusação a um homem. Que acusação era essa? Quando Deus lhe pergunta, você tem visto o meu servo Jó? O que é que ele responde? Eu tenho visto. Ele é muito bom porque você dá tudo para ele. Então Deus permitiu que Satanás atingisse a Jó. Porque Jó seria uma das primeiras testemunhas que a Bíblia conta a sua história. Jó seria a primeira testemunha de uma tortura mental, uma tortura física, que o inimigo se apressou a colocar sobre as pessoas. Aqui mesmo na carta de Tiago, ele diz que nenhuma das nossas aflições provém de Deus. No mesmo capítulo, o versículo 13, olha o que é dito. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. O mal não provém de Deus. A bondade de Deus não lhe permite, sendo esse um traço do seu caráter, a misericórdia do Deus revelado na palavra, não permite que ele, de alguma forma, imponha o mal sobre outras pessoas. Mas há um fato que a Bíblia relata, que é aquele que estava colocado em Jó. Há uma guerra surda que nós não ouvimos, há uma guerra misteriosa que nós não vemos entre o mal e o bem, personificados em Satanás e em Jesus Cristo. O mal vai ter que aflorar. As pessoas terão que ver as consequências de se apartar das orientações de Deus. Nós somos testemunhas disso também. Quando Deus permite que o mal nos aflija, na verdade há um propósito para nós mesmos e também para os nossos semelhantes. As pessoas que viram o martírio de Policarpo e de milhares de cristãos durante toda a história, elas se impressionaram com a alegria, com a certeza, com a fé e com a fidelidade. Essa tem sido a busca de cada um dos cristãos em todos os séculos. Essa tem sido a minha busca. Por quê? Aqui ele diz, tende por motivo de toda alegria. Na mesma época em que o cristianismo foi apresentado ao mundo, havia uma corrente filosófica
o estoicismo, muito parecida com os conceitos cristãos diante do sofrimento. Mas enquanto os estoicos eram treinados e orientados a se manter impassíveis diante da aflição, do sofrimento, o cristão é chamado para ter alegria nesse momento. Por que alegria? Primeiro, porque ele sabe que ele está sendo um soldado de Cristo, uma testemunha viva. As pessoas estão olhando para cada um de nós. E é muito ruim quando a gente fraqueja em qualquer situação como essa. Mas Cristo nos levanta, nos dá coragem e nós prosseguimos. Segundo, porque como diz aqui no versículo já lido, ao passardes por várias provações, aqui não se trata apenas de um martírio como foi com Policarpo, aqui se trata de várias, pode ser a perda de um patrimônio, pode ser a perda de um parente, pode ser uma acusação falsa, enfim, uma moléstia, uma doença grave, tantas pessoas estão passando por isso agora. Isso não significa que Deus não ame e não olhe para essa pessoa e não tenha um verdadeiro e santo orgulho dessa pessoa, daquilo que ela representa enquanto testemunha nessa terra. Por que Deus permite? Ele diz o seguinte: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando você está na aflição, quando eu estou na aflição, nós podemos ter a certeza que se nós permanecermos com Deus, se nós rogarmos a Deus o dom de sermos mártires, de suportarmos as aflições, de suportarmos o cansaço dessa vida, nossa fé será o motivo da perseverança. Quando Jesus está tratando sobre essa questão, ele diz aos discípulos assim: é na vossa perseverança que salvareis as vossas almas. Os cristãos, nós não somos sempre bons, nós não somos sempre irrepreensíveis. No momento da aflição e da angústia, muitas vezes falhamos e muitas vezes manifestamos o nosso sentimento, mas todo esse sofrimento, se suportado com Deus, se Deus nos der o dom de aguentarmos essas situações e servirmos a Ele como testemunhas de que um cristão pode sofrer, mas que ao final é vitorioso, quando passamos por tudo isso, nós aumentamos a nossa fé, nós salvamos a nossa alma. Ora, a perseverança, diz Tiago aqui no versículo 3, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. No versículo 12, ele diz mais: bem-aventurado, feliz, Macários, uma felicidade superior. Não é uma euforia, não é uma alegria de quem teve um grande sucesso na vida financeiro, alguma coisa que ocorreu que transformou o recebimento de um diploma. É a bem-aventurança celestial. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Na carta que conta a história de Policarpo, bem no final diz justamente isso, que Policarpo recebeu a coroa da vida, a salvação, está a ele garantida a vida eterna. Ali também está escrito que a história de Policarpo deveria nos remeter ao versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse, onde diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não temas as coisas que
tens de sofrer. Deus talvez não retire o motivo do seu sofrimento, mas Deus dá força para mim e para você de passarmos pela angústia, pela aflição, pelo sofrimento e sairmos vitoriosos. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que como Policarpo com certeza recebeu tal coroa, que você sofra, mas que você lute, que você persevere, que você aguarde o dia do Senhor, onde todos nós cristãos que tivemos uma dura luta, como exclamava o profeta Zacarias, como um tição tirado do fogo, a gente há de receber essa coroa da vida também. Um abraço. Eu vou te pedir que se inscreva no canal para a gente dar continuidade a esse projeto. Que Deus te abençoe e até o próximo.